Alessandro. Silvânia, fala, Sil. Alô, Berlândia! Boa noite, pessoal. A partir de agora está começando tudo de novo. Vamos juntos. Sou eu, Ayrton Alessandro, junto com você, trazendo aqui muitas coisas legais. Por quê? Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor com o doutor Alexandre Valadão. Mas antes eu quero lembrar você que estamos falando em nome de Supermercado Todo Seu. Supermercado Todo Seu fica no bairro Planalto, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400. Você confere as promoções do Todo Seu todos os dias. Terça e quarta verde, quinta e sexta filé e aquele finalzão de semana que você não pode perder as promoções. Supermercado Todo Seu, Rua Antônio Vicente Ferreira, número 400, bairro Planalto. Pessoal, quero aproveitar também e convidar você para seguir as nossas redes sociais, @Luberlândia no Instagram, @FalaCil no Instagram. Segue lá, confira as novidades e também você pode se inscrever em nossos canais do YouTube. Alô Berlândia e FalaCil no YouTube. É isso mesmo. Alô Berlândia e FalaCil no YouTube. Sabe por quê? Todas as novidades sempre em nossos canais. É só você se inscrever e fazer parte conosco, ok? E quero aproveitar, pedir para você já ir deixando as suas perguntas, deixe o seu nome, o seu bairro aí, ó, moro em tal cidade. É bom identificar, né, Mário? É bom identificar. Então já vai participando, tire as suas dúvidas. Hoje vamos falar do direito do consumidor, mas para isso é bom você participar conosco. Para falarmos sobre direitos do consumidor, vou convidar nosso amigo, doutor Alexandre Valadão. Seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor. Boa noite, Wellington. Boa noite a todos os seus seguidores. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa noite sábado para falar sobre direito do consumidor, mas principalmente para tirar dúvidas dos consumidores e orientar também para as pessoas saberem o que elas têm de direito, o que está certo, o que está errado, principalmente fazer valer o seu direito, ainda mais nessa época de pandemia, durante a pandemia. Vamos pegar assim, a parte final de uma pandemia, em que a relação de consumo ela teve uma alteração significativa. As pessoas reaprenderam ou aprenderam uma forma nova de consumir. Então, é muito importante essa live, igual você, a Silvânia, faz, para poder levar a informação às pessoas, para elas saberem o que elas têm de direito e poder exercer. Muito bom. E o pessoal de casa vai tirando as suas dúvidas, vai perguntando. A sua participação é de suma importância. E outra também, não deixe de curtir, comentar e compartilhar as nossas lives, para que também possamos alcançar outras pessoas e, de repente, a dúvida deles pode ajudar outras pessoas aí por todo o nosso Brasil. Porque eu vou te falar, viu? Graças a Deus, o alcance é muito grande. Doutor, nós temos uma novidade hoje, que é uma das nossas participantes, né? Tirou a dúvida conosco, o senhor atendeu-a e temos essa novidade. Eu vou convidar ela para entrar aqui. Oi, Paula, boa noite. Ela não está conectada ainda. Ela não está? Ela está aqui, mas não está. Cadê você, Paula? Ela vai entrar aí no link, aí o Mário vai interagindo com ela, por gentileza. Paula? Isso. Ela está... o contato dela ainda não está salvo, mas eu mandei o link agora. Isso. Oi, Paula. Isso, Mário César. Então, a Paula teve um problema muito sério, procurou o senhor, foi muito bem atendido e, graças a Deus, o problema foi solucionado, né, doutor? Que maravilha! O Edson, assim, foi solucionado parcialmente, né? A gente só auxiliou em uma parte do problema dela. É um caso que ainda vai ter desdobramentos, né? Mas eu acho, assim, que o mais importante, principalmente a participação dela, é para as pessoas verem, porque, assim, infelizmente, existe um descrédito, uma descrença. As pessoas falam assim, não vou mexer com justiça, não vou procurar advogado, porque isso não vai resolver, vai demorar. E não é bem assim. Existem meios, existem métodos que a gente adota no direito que eles trazem uma solução mais rápida para aqueles casos que demandam uma urgência maior. E aí, então, nesse caso da Paula, que ela vai participar aí conosco, era um caso que demandava uma ação mais urgente para resolver uma parte do problema,
E a outra parte do problema agora vai se desdobrar e vai demorar um pouquinho mais para a gente ter uma solução. Mas o mais importante foi levar para as pessoas que ela era uma pessoa que estava com um problema, não sabia o que fazer, buscou a orientação nas lives de vocês, e ao exercer o direito dela, ela viu que a justiça ampara, assim, até relativamente rápido. O caso dela ainda podia ser até mais rápido ainda, mas foi relativamente rápido. E aí, quando ela contar a história do que aconteceu, as pessoas vão ver que não precisa dessa postura de achar que a justiça não vai atender, de que a justiça é lenta, que é demorada, que é cara. Não, existem meios da gente poder ajudar quem necessita, até mesmo em relação de questões financeiras, a burocracia da justiça. A nossa lei processual, ela traz meios para a gente poder fazer isso para os casos mais urgentes. Aqueles que podem esperar, que podem demorar, eles demoram um pouquinho mais, mas aqueles que precisam de solução rápida, a gente tem meios. E aí ela trazer a experiência dela incentiva as outras pessoas para também buscar os seus direitos, procurar o Poder Judiciário, procurar um advogado, e não simplesmente murchar, se esconder e falar que é uma injustiça, a pessoa é uma injustiçada, que ela sofre muito na vida. Não, busca seu direito, procura orientação. O caso da Paula é emblemático para poder mostrar que nós não podemos ficar parados, a gente tem que correr atrás. Eu acho que vai ilustrar bastante essa nossa live de hoje. Vai ser muito bom, viu? Vamos esperar aqui, porque eu estou vendo no WhatsApp dela, ela não está online ainda, né? Não, ela até, assim, ela viu a primeira vez que eu mandei, mas agora ela sumiu. Ela até parece para mim, mas está parecendo que não foi encontrado a conexão dela. Paulo, tiver dúvida, vai chamando no WhatsApp, que o Mário vai te dando as dicas para você participar. E vai ser bem interessante a ilustração sua aí a respeito, né, doutor? É importante porque ela vai trazer um caso concreto. A gente não vai ficar só mais aquelas hipóteses, né? Se acontecesse, a gente tira essa variante do se. Ela vai trazer um caso concreto, e é um caso até que eu lembro que na live que nós fizemos e que ela participou e trouxe a dúvida dela, nós ficamos revoltados, porque é um caso que não tinha razão de ser, era muita ignorância da outra parte, é muita falta de esclarecimento. E olha que era uma empresa grande, uma empresa que presta um serviço relevante no estado de Minas Gerais, não é nem em Uberlândia. E a postura intransigente da empresa trouxe uma certa revolta. Eu lembro que você fez um discurso muito bem esclarecido sobre a gente exercer direitos, você contou até casos específicos seus, Wellington, para incentivar ela a buscar os direitos dela, porque realmente foi um caso que trouxe uma certa comoção. E aí ela indo atrás, ela procurando os direitos, a gente pôde ver que a gente pôde levar, né, ela ficou satisfeita, conseguiu reverter aquilo que até então estava sendo muito injusto no caso dela, e serve como exemplo para as outras pessoas também poderem exercer, e sempre que sofreu uma injustiça, não ficar simplesmente sentada esperando que algum milagre vai acontecer e vai beneficiar aquela pessoa. Não está conseguindo abrir a câmera. Então, Paula, bem tranquilo. O que você mexeu aí, Mário? Não é. Melhorou. Paula, é bem tranquilo. Você vai falando com o Mário aí, ele vai escrevendo para você, pode ir escrevendo, que ele vai te explicando direitinho. Você vai clicar no link, tá? Para que você consiga abrir a imagem aí na sua tela. É só seguir os passos que ele vai te passando aí, tá bom? É muito simples, mas vai dar certo. Ela me mandou mensagem aqui também, falando que está tentando. Ela mandou uma mensagem áudio, fica difícil para ouvir aqui. Vocês podem falar. Então, não, mas lá você tem que ativar a câmera, né? Não é desativar, não. Manda escrito, porque como nós estamos ao vivo, não tem como o Mário ouvir. Ela falou que não consegue entrar porque ela não está conseguindo desativar a câmera. Mário, escreve os passos aí que ela vai seguindo, fica mais fácil. Eu estou escrevendo aqui, mas... Vai seguindo os passos aí, viu, Paula? Que fica mais fácil. É ao vivo, né, doutor? Ao vivo é assim mesmo. Já dizia um grande apresentador da televisão brasileira, quem sabe faz ao vivo.
Então, ao vivo tem dessas coisas mesmo. O importante é para mostrar que não tem nada armado. É isso que é importante mostrar. Não tem nada combinado, não tem nada programado. Até que ela está tentando, não está conseguindo. Então, ao vivo é assim mesmo. Com certeza. Aumenta um pouquinho o retorno aí para mim, Mário. Se aumentar o retorno muito, vai dar eco. Ainda não. Já passou, já foi só aquele áudio que você soltou lá. Isso. Agora sim. Oi? É por causa do áudio. Isso, agora ficou tranquilo. Então, Paulo, vai dar certo aí. Enquanto isso, pessoal de casa que quiser participar conosco, o Mário vai tentando interagir com a Paula aqui, vai deixando já as suas dúvidas, sua pergunta, manda aí o seu alô, qual bairro, qual cidade. É muito interessante você participar e falar de onde você está falando, que fica mais legal, né, doutor? Essa interatividade vai ser bem interessante o pessoal se identificar mesmo, né? Tem até para mostrar a importância do assunto do direito do consumidor, se você me permite, nós estamos tendo aí uma repercussão muito grande do caso daquele senhor, né, daquele rapaz negro, que foi violentamente assassinado com golpes, né, que ele levou, João Alberto Silveira Freitas, achei o nome dele aqui. Aquele consumidor de uma grande rede de hipermercados, né, que é o Carrefour, ganhou uma grande repercussão o caso dele, e queira ou não queira, isso tem relação com o direito do consumidor. Lógico que tem outras bandeiras muito importantes que estão sendo discutidas, como a questão do racismo, a questão do respeito às diversidades, mas isso também tem relação com o direito do consumidor, porque esse João Alberto, se eu não me engano, né, que foi assassinado, João Alberto mesmo, que foi assassinado, ele era consumidor do hipermercado Carrefour, porque ele tinha feito uma compra, se eu não estou enganado, e aí por um desentendimento no caixa, foram chamados seguranças, e aí é onde a gente vê como nós estamos ainda muito distantes do ideal tratamento que deve ser dado ao consumidor no Brasil. Não importa se a pessoa é negra, não importa se a pessoa é pobre, não importa se a pessoa é parda, se ela é amarela, se ela tem instrução ou se ela é uma pessoa simples, se ela comprou muito ou se ela ganhou ou se ela comprou pouco, não importa. O importante é o tratamento ao consumidor, e de forma genérica e ampla. E nesse caso, esse consumidor, não preciso nem dizer que ele não teve o tratamento adequado. Pelo contrário, a intransigência, a violência, o excesso é que tem marcado essas posturas ultimamente. Nós vimos há poucos meses atrás o caso do George Floyd, que já tinha ganho repercussão nos Estados Unidos, aquele rapaz que foi assassinado por policiais, era um rapaz negro também, e ele foi imobilizado e enforcado mesmo já estando imobilizado, já não apresentava risco de reação ou de algum tipo de agressão aos policiais, e ainda assim ele foi mantido com um tratamento bem rigoroso que levou à morte. O caso do senhor João Alberto, consumidor de ontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, também leva para a mesma discussão. A gente viu as imagens aí, está disponível na internet, eram rapazes de uma empresa terceirizada de segurança, e enquanto um segurava, o outro agredia. Então, assim, vamos imaginar que por mais que esse consumidor, o João Alberto, estivesse errado, esse tipo de tratamento, ele é indefensável. Não tem como fazer defesa num caso desse, não tem como a empresa de segurança, ou seguranças, ou o Carrefour, estarem certos ou ter algum tipo de argumento para poder apresentar. Porque a selvageria, a animalidade, ela é gritante. Então, assim, o que um consumidor poderia fazer? Ele poderia ameaçar de agredir alguém? Né? Eu não sei os detalhes do caso certinho, eu acompanhei bem por alto, ainda não tive tempo de me aprofundar, mas, assim, ainda que seja uma coisa muito grave, se ele tivesse ameaçado agredir a caixa do supermercado ou algum dos seguranças, ainda assim, ele já estava sendo seguro por um homem e agredido por outro, então não precisava disso, ele já estava rendido, ele já não apresentava mais risco, ele não apresentava mais perigo. A simples agressão de um homem que já não apresenta perigo, ela já é indefensável, ela já é agressiva demais.
para quem vê as imagens. Agora, imagine chegar à morte do consumidor, a morte de um cidadão, a morte de um pai de família, de um marido, de um pai, de um filho, de um esposo. Então, assim, esse tratamento, essa animosidade no Brasil que está muito descomparada. Nós estamos fora da época disso. Nós estamos vivendo com pessoas que hoje fazem, está aí à disposição da população, uma gama de cursos que podem ser feitos, cursos à distância, cursos universitários, o acesso à educação, à boa formação, o acesso está mais acessível a todos. E ainda assim, com essa possibilidade de nós termos pessoas mais instruídas, menos leigas, menos simples, menos grotescas, ainda assim atitudes como essa, ou o que aconteceu nos Estados Unidos, ou que a gente vê em uma simples discussão política, quem é a favor ou contra determinado político ou partido político, a gente não pode aceitar isso como algo normal. Está repercutindo e chegou até as vias do direito do consumidor, que é um direito que, assim, não precisava de muito tratamento ou não precisa de nenhuma agressividade. Relação de consumo, compra e venda e ponto final. Então, Wellington, essas questões, elas têm que ser trazidas a debate. A Paula vai contar aí o caso dela, ela poderia, como a gente vê, já viu o caso aí na televisão, que o consumidor se revolta. Nós temos vídeos aí na internet de um consumidor muito revoltado com uma geladeira que ele comprou e foi na porta da loja, jogou a geladeira no chão e pegou um machado e com golpes de machadada, ele estragou toda a geladeira na porta da loja onde ele comprou. Para um consumidor chegar nesse nível de revolta, a gente tem uma noção do tratamento que ele recebeu da empresa. Então, a gente tem que discutir isso mais também, o respeito ao consumidor, a pessoa, não é nem direito de consumidor, não, a pessoa. Ele, antes de ser consumidor, ele é pessoa, ele é gente, ele é cidadão. Ele tem muito mais direito do que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. A própria Constituição Federal traz uma série de direitos fundamentais de qualquer cidadão. E nem isso está sendo respeitado. Então, nós estamos transgredindo não só o Código de Defesa do Consumidor, nós estamos indo além e transgredindo direitos básicos da pessoa como cidadã. É muito grave, Wellington, e isso tem que ser levado ao debate também. Com certeza, viu, doutor? Com certeza. Tem que ter alguma coisa aí nisso, porque eu vou falar para o senhor, não é o primeiro caso, né? Um tempo atrás, eu não sei se o senhor vai se recordar, teve um caso também de uma pessoa que foi agredida, não me lembro, acho que foi em São Paulo, um homem, que o segurança deu uma gravata nele e ele é óbito. O senhor se lembra disso? Não tem muito tempo não, hein? Parece que eu me lembro. Esse fato é um problema de saúde, né? Parece que eu me lembro, Elton. Eu não tenho, assim, certeza dos detalhes, não, mas eu lembro de algo parecido. E a gente vê, assim, até aproveitando esse caso aí desse consumidor João Alberto, que esse supermercado não é a primeira vez que ele se envolve com atitudes, com comportamento dos seus empregados ou de terceirizados que trazem comoção social. Parece que foi nesse ano também, se eu não estou enganado, que uma pessoa, um funcionário desse hipermercado, não lembro também se foi terceirizado ou se era empregado direto dele, agrediu um cachorro, né, um animal, até a morte também, que parece que estava incomodando lá no estacionamento do supermercado. Então, são atitudes que demonstram que as pessoas que estão trabalhando nesse hipermercado ou para esse hipermercado estão despreparadas, totalmente despreparadas, seja em relação ao trato com o ser humano, com o animal, seja psicologicamente. Para chegar a esse ponto, a pessoa ela tem que estar muito, sei lá, com muita raiva, com muito ódio, para poder descarregar num animal ou numa pessoa. O simples fato de agredir alguém, ou o simples fato de portar uma função de vigilante, armado ou não armado, não dá o direito de alguém sair agredindo o outro porque está defendendo a ordem dentro do supermercado ou o normal funcionamento do supermercado. É muito gritante, é muito fora do normal, é muito agressivo para poder ter qualquer tipo de defesa, ainda que seja no campo do direito do consumidor. Interessante também, vou relatar aqui um fato que aconteceu comigo há um bom tempo atrás em uma loja grande de nível nacional. Estava chegando em Uberlândia e eu fui comprar um par de tênis. Nessa época veio morar com a minha madrinha 2 sobrinhos.
de cor negra, né, que eu tinha assim, um grande carinho por eles, eles já, infelizmente, não estão mais conosco, e eram meus amigos. Eu chamei eles, vão lá no centro, quero comprar um par de calçados e tal, eu não, vou com você, e nós fomos. Aí eu fui em outra loja, comprei esse par de calçados, cheguei nessa loja com eles, e não, eu quero ir lá, quero conhecer a loja, porque eles não eram de Uberlândia, quero conhecer, e andou comigo lá, né, a gente fez um tour na loja juntos, e de repente, nesse período, começou a chover muito, sabe? Aí paramos na porta, eu e os dois. Eu com a sacolinha da compra que eu havia feito, com a notinha dentro da sacola e o calçado lá dentro. Aí veio 2 seguranças me abordaram na porta. Eu era muito novo, não tinha a experiência de vida que eu tenho hoje. Me abordaram e falou, por gentileza, você pode me acompanhar? Eu falei, não, não posso, não. Não, vem aqui comigo. Eu falei, não vou com você, não. Eu falei, não vou. E na hora que ele insistiu muito, pegou no meu braço, ele falou, pode soltar o meu braço, você quer saber o que eu tenho aqui? Aí peguei a sacola e joguei o calçado no chão. Peguei a nota e falei, isso aqui, ó, tá aqui, serve para você? E todo mundo na porta ficou olhando. Aí, pô, meu Deus do céu, que absurdo. Eu falei, não comprei na sua loja e com certeza não vou comprar. Com esse tipo de tratamento que vocês me deram. Os meninos, como eram de cor negra, ficaram assim, muito assustados. Depois foram rir, né? Falaram, nossa, acharam que você roubou o tênis lá na loja e tal. Eu falei, não, hoje, com a experiência de vida, com a maturidade, com os direitos que eu sei que tem de ir e vir, lógico, a gente sabe de todos os direitos, com certeza o tratamento seria muito diferente desse. Mas essa foi a atitude que eu tive, de pegar a sacolinha, né, e jogar o calçado no chão e pegar a notinha e mostrar para eles. E eles me pediram só desculpa e saiu, entendeu? Isso para a gente entender que não é de hoje que esse tipo de atitude acontece em grandes comércios. Não é, mas não é mesmo. E não é nem grande comércio, não. Pequeno comércio também acontece. E é isso que a gente está falando, é o tratamento que é dado ao consumidor. Então, esse fato que aconteceu com você, por exemplo, gerou, né, o direito a ser indenizado por danos morais, por exemplo. Esse tanto de gente vendo esse tratamento discriminatório que você sofreu, imagina como você ficou perante essas pessoas, a vergonha por um fato que não aconteceu. Então, assim, cabia danos morais, você poderia ter entrado com o processo, mas ainda que você saísse vencedor nesse processo e ganhasse uma indenização de danos morais, ela não seria capaz de voltar lá no fato que aconteceu e simplesmente apagar aquilo da sua vida. Você ainda ia repercutir, como você lembra até hoje, e está contando para a gente aqui agora. Então, é esse tratamento desrespeitoso ao consumidor que a gente tem buscado conversar, debater, para evitar. Gente, na dúvida, ainda que seja, vamos supor que eu vou pegar o caso mais drástico, que não aconteceu, mas vamos para o pior cenário, que você tivesse furtado o tênis dentro da loja. Ele não teria um procedimento menos vergonhoso, imaginando que você poderia ser inocente e assim não te colocasse em exposição indevida? A sua pessoa, o seu rosto, não teria como fazer diferente? Ele não teria um outro tipo de conduta? A gente vê que muitas das coisas são resolvidas, bem ou mal, pela forma como as pessoas são abordadas. Se essa pessoa não chegasse em você e conversasse, falasse, olha, o senhor me desculpa, mas é porque o senhor está com uma caixa de sapato, eu só poderia saber do senhor se é daqui da loja ou não é, o senhor me desculpa por fazer essa pergunta, mas é a conduta aqui da empresa, a regra da empresa, se eu não fizer, eu vou ser punido por isso. Eu tenho certeza que seu tratamento, a sua reação teria sido outra, velho. Mas é a forma como aborda o consumidor, a forma intransigente, agressiva, como se estivesse tratando com um criminoso, acusa antes de perguntar. É isso que está errado. As pessoas hoje, elas acusam antes de perguntar. Por que não pergunta primeiro? Tem formas de se abordar, formas educadas, formas com cortesia, de saber do consumidor o que está acontecendo, sem expor ele a vexame, sem expor ele a humilhação. Às vezes a pessoa que está do lado não perceberia que você estaria sendo abordado, se as pessoas tivessem um tato, se tivessem uma conduta mais adequada. Então aí é que eu falo que as empresas pecam por não treinar adequadamente os seus funcionários.
A gente sabe como funciona. Lá no escritório eu tenho muita empresa que eu advogo para elas em assessoria jurídica, mensal, diária. E a gente vê como as pessoas são despreparadas na contratação. Contrata, geralmente, porque já está precisando de trabalhar há muito tempo. E aí contrata aquele empregado e joga ele lá no meio daquele tanto serviço para ele fazer. Sem um treinamento adequado, sem explicar para ele como são as condutas, como é que são as regras da empresa, como que deve abordar um consumidor, como que deve abordar o colega de trabalho, como que deve se portar perante a própria empresa, superiores e hierárquicos. O empregado é jogado lá, vamos pegar o seu exemplo aí, um vendedor de calçados, porque já está precisando. Estamos chegando agora na época do ano que as vendas aumentam por causa do Natal. Apesar de pandemia, as vendas vão aumentar, isso aí é normal. Mesmo, eu vi uma reportagem agora no site do UOL, não sei se foi hoje ou ontem, a rua 25 de março lá em São Paulo, lotada, abarrotada, com aglomeração. Alguns com máscara, alguns sem máscara. Em aglomeração, total aglomeração. Então, as vendas vão aumentar. Aí agora é a hora das lojas começarem a contratar vendedores, contrata assim a rodo que está precisando, joga esse vendedor lá dentro para poder dar conta do serviço e atender o cliente, não treina, não adequa, não explica, e aí quando acontece esses problemas igual aconteceu com você, a loja é sim condenada, processada, tem que pagar a indenização e dependendo do tratamento é crime, que aí vai responder aquele que praticou. Se é o empregado, se é o dono da loja que mandou fazer isso, ele tem que responder pelo que ele fez. Excelente, doutor, é isso mesmo. Eu fiquei muito constrangido, porque até então eles só haviam me abordado, pedido para que eu os acompanhasse. Mas a partir do momento que ele segurou no meu braço, você pode me acompanhar, ele me intimidou. Mas aí, nesse momento dele me intimidar, eu já peguei a sacolinha, já descartei o produto. O pessoal ficou todo indignado, porque como estava chovendo, houve aquela aglomeração na porta de pessoas que queriam sair da loja e a chuva muito forte, eles não saíram, né? Aí os meninos que estavam comigo, assim, ficaram muito constrangidos, depois saíram rindo, dando gargalhada, acharam que você roubou o calçado e tal. Eu falei, pois é, eu fiquei, assim, assustado, porque eu jamais fui abordado dessa forma, né? Mas hoje, com outra experiência de vida, com outra maturidade, com certeza o comportamento seria muito diferente. Enquanto a Paula está tentando entrar, Paula, se você não conseguir, faz um vídeo fazendo o seu relato para nós, de repente vai ser mais fácil para você até ilustrar a sua participação anterior, contar como foi, como está a situação, saber o que aconteceu com você. Faz isso para nós, Paula. E uma participação aqui, ô Mário, é a Cida de Paula? Cida de Paula. Não falou bairro nem a cidade, né? Não, só Cida. Fala para nós, Cida. Pode falar, Mário. A pergunta é, fui fazer uma compra na Havan no débito, tinha o valor e fui constrangida, pois era dia das crianças e meu neto saiu chorando. O que posso fazer? Aí tem uma continuação, fala que o banco fala que a responsabilidade é da Havan. Eles falam que é do banco. Não, a compra não foi efetuada por algum problema do sistema, será? Deve ter sido, né, Cida? É isso, né, doutor? Então, Wellington, olha o caso, né? Olha a forma de abordar o consumidor. Pelo que ela relata aí, ela foi fazer uma compra no débito, ela tinha o valor e por um erro, a gente não sabe de quem, não foi feita a compra. Ela foi constrangida, os netos saíram chorando e por esse erro, né, ela teve um dissabor. Cida, a gente tem que analisar o seguinte, se foi simplesmente um erro operacional, né, o cartão não passou por um erro do banco, né, é chato, é constrangedor, mas se não teve culpa, a gente tem que deixar isso bem claro, viu, Wellington? Não é qualquer erro da loja, do vendedor, que acarreta algum tipo de direito a dano moral, alguma responsabilidade. São só aqueles casos em que a gente constata que a empresa agiu com dolo ou culpa. Dolo é ter intenção e culpa não é ter... A pessoa não age intencionalmente, mas ela causa algum tipo de dano a outra pessoa. Via de regra, a responsabilidade no direito consumidor, ela é com culpa, dolo ou culpa. A gente chama isso de responsabilidade subjetiva.
São raros os casos, mas existem, em que a loja, o vendedor, o fornecedor, prestador de serviço, ele tem responsabilidade objetiva. O que é isso? Aí não precisa provar o dolo ou a culpa. Só o fato dele ter causado dano, ele responde. Então, nesse seu caso aí, Cida, nós precisamos saber de quem foi a responsabilidade, para a gente saber se teve culpa, se teve alguma conduta culposa. Se foi por erro do banco, cabe sim danos morais pelo prejuízo, pelo constrangimento que você sofreu. Se foi por erro da loja e você foi constrangida, cabe sim danos morais e indenização. Quando geralmente um acusa o outro, o que a gente faz, Cida? A gente entra com a ação judicial contra os dois. Porque você não tem conhecimento técnico, nem eu como advogado, nem o Wellington tem conhecimento técnico de saber de quem é a culpa. É do aparelhinho do cartão, é do banco que errou mesmo tendo saldo, é do sistema da Avan que falhou, que não reconheceu, a gente não sabe. Então, nesse caso, quando um joga para o outro, nós entramos com o processo contra os dois. E aí é eles que se entendam. Porque o consumidor é a parte mais fraca dessa relação. Nós, como consumidores, a gente não tem como saber de quem que é a culpa. Então, as empresas, lá o banco e a Avan, que tem um sistema informatizado, que tem técnicos especializados para isso, eles têm todo o poderio econômico para isso, eles têm que explicar de onde é que veio a negativa, mesmo você tendo saldo para pagar. E aí, nesse caso, apurada a culpa é do banco ou é da Avan, eles têm que responder por isso. E aí, se você foi constrangida, se os seus netos, seus filhos, seus netos foram constrangidos, eles também têm o direito de serem reparados pelo constrangimento que sofreu. Doutor, há um prazo limite para ela ingressar com essa ação ou não? Ela não falou a data, né, desse constrangimento que ela passou? Ela falou que foi no Dia das Crianças. Dia das Crianças? É. Então já temos aí dois meses, né? Um pouco mais de 2 meses, né, doutor? Ainda há... um mês e pouco, quase 2 meses. Existe sim, essas ações em que cobram indenizações, reparações de danos, o prazo prescricional delas é de 3 anos. Então, ela tem 3 anos para dar entrada. Por que a gente não aconselha esperar tanto tempo, não deixar demorar? Porque, assim, o fato esfria. Então, se ela tem testemunha, vamos supor que ela tivesse testemunha, que ela tenha testemunha, a testemunha vai esquecendo, ela mesma vai esquecendo os detalhes do caso. Como é um constrangimento, Wellington, esse tipo de ação judicial de reparação de danos, lá no escritório, a gente costuma falar para os clientes, ela é uma ação muito ingrata. Por quê? Vamos pegar aí o seu constrangimento na loja de tênis. Só você sabe o que você passou. Só a Cida sabe o que ela passou. Quando a Cida ou você vai lá no meu escritório e me conta para eu entrar com a ação, vocês já não conseguem, em palavras, contar para mim 100% do que aconteceu. É impossível, porque envolve sentimento, envolve humilhação, envolve negação. Então, assim, é impossível eu conseguir ver a situação acontecendo com fidelidade. Vocês me passarem 100%. Algumas coisinhas ficam pelo caminho, isso é normal. Quem conta um fato para alguém não passa a mesma percepção de quem presenciou o fato. Isso aí é da natureza humana. Então, vamos supor, de 100% que aconteceu com vocês, vocês conseguem me passar 80%, que já é um percentual alto. Quando eu vou colocar isso no papel para poder dar entrada no processo, eu ainda não vou conseguir colocar com palavras escritas 80%, o que vocês me passaram, os 80%, eu passo 60%. Quando o juiz lê a minha petição, ele não consegue absorver a integralidade do que aconteceu com vocês. Então, ele absorve 50%. Então, assim, percebe como que vai ficando pelo caminho os detalhes? Né? Então, quem vê um fato acontecer e alguém que fica sabendo por intermédio de outro que escreveu num processo, vai ficando distante daquela... vai ficando frio o fato. Né? Ele vai perdendo a essência, ele vai perdendo aquilo que causou o constrangimento. Então, por isso que a gente aconselha. Já é difícil colocar isso no papel e representar com fidedignidade o consumidor. Mas, assim, quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil ainda. Então, por isso que a gente aconselha. Vai logo, procura logo um advogado, faz logo o seu boletim de ocorrência, não deixa o tempo passar para a gente não perder as provas
para as provas não esfriarem e o fato não ser reparado com o devido prejuízo que ele causou. Um abraço aí, Cida. Manda para nós qual que é o seu bairro. A Paula está participando conosco aqui pelo WhatsApp. Ela fez um vídeo relatando porque ela não conseguiu entrar. Tá? Pediu desculpas, não precisa pedir desculpas não, Paula. Tá? Fica tranquilo. Você vai ilustrar antes que daqui a pouco o vídeo chega para nós, que ela já está enviando. Então, um relato vai ser dado. Lógico, a gente gostaria de ter você ao vivo conosco, mas não deu certo, não deu, né? Abração para você, viu, Paula? E Cida, em relação ao seu caso, se eu fosse você hoje, na minha cabeça, na minha maturidade, tudo aquilo que eu já vivi, que eu já passei esse constrangimento que eu acabei de relatar, olha, tendo direitos, vai em busca, né? Deixa não. Né, doutor? Vai lá, procura o doutor. Liga para ele na segunda-feira, chama ele lá no direct. Olha, Cida, direitos são direitos. Se são seus direitos, vai em busca, lute por eles, tá? Infelizmente, enquanto nós nos calarmos diante de situações que nos deixam constrangidos, que nos tornam, frente aos outros, aí, limitados e indefesos, né? Às vezes a gente fica muito indefeso, né? Mas numa situação dessa, você fica assim, nossa, o que eu vou fazer? Aí, se tem direito, vai em busca, viu, Cida? Deixa passar, não, tá? Procura os seus direitos aí. Seu netinho ficou chorando lá, você sabe o que você passou. Então, reúna tudo que tiver de documento e vai em busca, viu? Deixa passar, não. Tem 3 anos, mas está com 1 mês e pouquinho só. Então, vai em frente. E o pessoal que for participando, deixa o bairro para nós. Vai participando conosco, deixa nome, bairro, deixa sua pergunta. Não deixe curtir, comentar e compartilhar a live aí. É muito importante a sua participação. Tem alguém mandando abraço aí, Mário? Não. Você falou de uma pessoa que estava aí mandando um salve? No comecinho da live, Jardel Chaves. Ah, o Jardel. Alô, Jardel. Fala para nós de qual que é o seu bairro. Um abraço para você. Qual que é a sua cidade aí, de Uberlândia, né? O vídeo da menina chegou, baixando. O Mário está baixando já o vídeo aqui da Paula. Viu, Paula? Já chegou para nós. Nós vamos rodar o seu vídeo aí com o seu relato, tá? Um abraço para você. A gente fica tão feliz, né, doutor, de saber que através aqui da live, desse momento interessante, a gente consegue dar um suporte, né? É importante, Wellington, assim, as pessoas hoje, elas têm acesso muito facilitado à informação. Qualquer hora que você... existe até aquela expressão que eles criaram agora, dá um Google, né? Qualquer coisa você dá um Google. Você vai lá no site de busca mundial, né, o Google, e você joga lá o tema que você está procurando e sai lá inúmeros vídeos, reportagens, sites, imagens sobre aquele fato. Então, quando a pessoa tem um acesso muito fácil à informação, ela tem que tomar muito cuidado com a veracidade da informação. Então, o nosso problema é outro. Só para ilustrar, eu não sou tão antigo assim, mas sou um pouco antigo. Eu lembro muito bem que quando a gente ia fazer pesquisa para trabalho de escola, a gente tinha que ir em biblioteca, a gente não tinha outro meio. Hoje, os alunos é muito fácil. Eu vou ajudar meu filho aqui a estudar. Ontem mesmo, a gente estava... corrigindo umas questões de ciências para ele enviar, são avaliativas para ele enviar lá pelo sistema lá para a escola, e ele está estudando tempo, velocidade, espaço, e aí quando a gente vai falar de unidades de tempo, e aí cita, por exemplo, a bússola, hoje é muito fácil, ele abre uma aba lá no navegador da internet, vai no Google, coloca lá ampulheta, coloca lá assim, ampulheta, até na imagem de ampulheta, ele visualiza bem o que está sendo estudado, o que é uma ampulheta, como que ela funciona. Na nossa época, se a gente queria ver isso, a gente tinha que achar em livro, em enciclopédia, o que seria, era mais difícil. Então, hoje, o acesso à informação é muito mais fácil. Só que aí, quando a gente acessa a informação, nós temos que ter cuidado com o que é verdade, o que é verdade, o que é certo, e o que é errado, que é o que hoje nós estamos chamando de fake news. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O consumidor vai na internet, ele lê muita coisa. Quando ele, eu posso entrar com processo? Pode. Como que entra? É assim. O que eu posso pedir? Isso. Só que assim, da mesma forma que uma pessoa que se corta, vamos supor que um copo de vidro quebrou e ela corta a mão, a gente não aconselha ela a si própria se curar, que ela procure um médico, que ela procure um posto de atendimento, a gente também não orienta a pessoa a dar entrada num processo sem advogado. Por quê? Se ela tinha direito a pedir, sei lá, 30 mil reais de várias coisas,
ela entra lá e pede 5 mil, 10 mil, porque ela não sabia que ela tinha direito àquilo tudo. Então, assim, a gente não aconselha fazer nada quando é indicado um profissional. Então, a gente não indica as pessoas a darem entrada em documentos que é um contador que faz. A gente não indica as pessoas a fazerem obras sem o laudo de um engenheiro. A gente não indica as pessoas a tomar medicamentos sem uma consulta prévia ao médico. Então, é a questão do profissional. Só que a gente também tem que alertar, a gente tem que levar essa informação para o cidadão, que o Código de Defesa, a lei do juizado especial, né, que o pessoal chama aí popularmente de juizado de pequenas causas, que está lá no fórum hoje, lá naquele prédio novo da Avenida Rondon Pacheco. Hoje, com a pandemia, não está tendo atendimento, se eu não me engano, está tendo atendimento. Se tiver, é agendado, mas eu posso até confirmar e trazer essa informação depois. Acho que não está tendo atendimento. A pessoa pode dar entrada num processo sem advogado, no juizado especial. Se o processo dela for referente a algum objeto ou a causa de valor de, no máximo, 20 salários mínimos, que hoje dá 20 mil e uns quebrados. Então, por exemplo, a pessoa comprou lá um liquidificador e ela teve problemas com esse liquidificador, ela pode ir lá ela mesma e dar entrada nesse processo. É processo judicial, não é PROCON, não, que é um procedimento administrativo. É um processo judicial que vai se desenvolver perante um juiz. O que é o problema? A pessoa, às vezes, no afã de falar assim, minha causa é muito pequena, não vou procurar um advogado, às vezes orienta antes. Porque ela vai lá, ela dá entrada no processo, ela entra contra uma loja lá, a loja tem advogado. E aí, no dia da audiência, tem sempre uma audiência de conciliação, depois pode ter uma audiência com envio de testemunhas. Nessa audiência, ela vai ficar muito perdida, porque a outra parte tem advogado, e ela está sem orientação. Acontece muito, a pessoa vai lá dar entrada no processo, e aí a empresa, a loja vem e apresenta defesa, essa pessoa, o consumidor que deu a entrada, ele é intimado para se manifestar sobre a defesa da loja. E ele não tem nem ideia de como fazer isso, porque ele não é advogado, ele não tem obrigação de saber. Ele não sabe nem por onde começar. É o que a gente chama de impugnação à contestação. Ele não sabe fazer isso, porque isso é muito técnico. Nós, advogados, aprendemos isso na faculdade, estudando as leis processuais e a prática do dia a dia. Então, assim, o consumidor pode, ele mesmo, cujo valor da causa, de ações cujo valor da causa sejam de até 20 salários mínimos, entrar sem advogado. No juizado, pode entrar com ações de até, no máximo, 40 salários mínimos. Então, de 0 a 20, a pessoa pode entrar sem advogado. Pode entrar com advogado também, mas ela pode entrar sem advogado. De 20 a 40, só com advogado. Então, as pessoas têm também essa forma de fazer valer o seu direito. Também não precisa esperar sempre, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Não precisa, a gente não recomenda, mas também não precisa de ter um advogado se for até 20 salários mínimos. Chegou o vídeo, doutor. Olha que maravilha. Vamos colocar, então, para rodar, doutor, o vídeo da Paula fazendo o relato agora. Pode soltar o vídeo aí. Boa noite a todos, eu estou aqui, meu nome é Paula, para falar sobre um problema, né, que eu tive com a CEMIG. No mês de maio, eles me mandaram uma conta no valor de R$ 4.634, do qual eu não tinha como eu ter gastado um valor absurdo desse, porque eu moro numa casa do Shopping Park, uma casa pequena de 4 cômodos. E aí eles me mandaram essa conta e depois veio uma outra conta de 1.243. E na época a gente entrou com todos os procedimentos possíveis junto à CEMIG, fizemos todas as reclamações possíveis. Aí veio um técnico, olhou o nosso relógio e falou que o problema tinha sido um LED queimado e trocaram o nosso relógio. Quando foi... Aí eles falaram pra gente também que a minha conta, que essas contas absurdas, que essas contas altas estariam congeladas, que não me trariam nenhum problema até resolver. Aí enviaram esse relógio que tirou para Contagem, né? Para fazer um relatório de análises clínicas e falaram que até em 90 dias já chegaria esse relatório para a gente. Deram esse tempo para a gente. Então, a gente ficou esperando, crendo que essas contas não seriam, né? Não dariam problema para a gente. Mas quando foi agora em outubro, no dia 13 de outubro, cortaram minha energia e a gente ligou lá para religar,
porque tinha mais umas contas atrasadas, eu ia negociar, mas eles falaram que eu teria que negociar esse débito, que daria, o valor das contas altas são R$6.000, que eu teria que negociar esse débito para me poder mandar, para poder religar minha energia. Aí no dia 14 eu tive uma perda, que foi o meu pai que faleceu, e aí eu estava na porta da CEMIG com uma agência, presencial, né, agendamento presencial, eu estava lá na porta da CEMIG, e nisso a pessoa que estava cuidando do meu pai estava me ligando que meu pai estava entre a vida e a morte, então eu deixei tudo e fui para lá, né, resolver a questão do meu pai, e assim, né, enterro, tudo isso, e aí a gente voltou, eu voltei no dia 17, que quando teve a live, né, eu no caminho, eu tava na estrada, e eu vi que tava tendo a live do Alô Uberlândia, né, com o Elton e o Fala Sil, e aí eu peguei, entrei, ainda pedi pra, né, contei minha história e falei, gente, eu não sei se vai dar tempo de eu entrar, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu cheguei em casa, ainda estava acontecendo a live, eu entrei na live, foi onde eu tirei, né, todas as minhas dúvidas com o doutor Alexandre Valadão, e ele passou, né, me orientou, e aí eu falei, você pode ou me procurar, ou você pode também estar procurando o Ministério Público. Só que eu e meu esposo, nós achamos melhor, entrei em contato com a Silvânia, ela me passou o contato, né, do doutor Alexandre, sabe, e aí eles... Entrei em contato com ele, fomos no escritório, com todos os documentos, né, com todas as reclamações que a gente tinha contra a CEMIG, e a gente já tinha feito tudo que foi possível. Aí nós passamos tudo para o doutor Alexandre, ele entrou, né, na justiça, né, entrou no fórum com um pedido de religamento urgente. Mas o que eu quero dizer, né, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né, que nós ficamos 24 dias sem energia, né, passei várias provações, né, sem um serviço básico e sem ter culpa, né, porque não tinha culpa nenhuma. E aí, nesse processo, o doutor Alexandre entrou e... A gente foi no retorno. Faltou uma parte do vídeo, né, Paula? Manda para nós o restante. Acho que cortou na hora de exportar. Acho que o vídeo veio grande, né? Cortou. Infelizmente. Paula, só para fazer, às vezes está muito grande e não vem. Se você puder fazer esse finalzinho para nós, tá? Pessoal, pode mandando perguntas aí para nós, tá? Participando conosco. E você pode ir interagindo aqui. Esse é o relato da Paula, doutor. Infelizmente, não veio tudo, né? Ela não levou até o final o caso, né? Mas aí o importante é ilustrar, né, o Elton, já que a gente está falando de direito do consumidor, a Paula, consumidora da concessionária de energia daqui de Minas, né, da CEMIG, as contas dela giram em torno de R$100 por mês de energia que ela paga. E aí, um determinado mês, ela foi surpreendida com uma conta de 4.300 ou 400, alguma coisa assim. E no mês seguinte, outra conta de 1.500 e poucos. E aí, com as reclamações da CEMIG, que estava totalmente fora do consumo médio dela, o engenheiro, né, o técnico da CEMIG, foi até o local e constatou que o LED do relógio marcador dela estava queimado. Tirou o relógio estragado, enviou para Contagem, em Minas Gerais, né, lá perto de Belo Horizonte, para poder fazer a perícia, e colocou um relógio novo. A partir daí, as contas dela voltaram ao normal, ao valor normal, né? E aí ela foi informada de que isso não ia dar problema para ela, porque ia ser averiguado lá em Contagem se realmente, só para constatar que não houve nenhum tipo de fraude no relógio, né? Ninguém mexeu em nada, as contas, as de 4.000 e 1.500 e pouco, iam ser anuladas, desconsideradas, ela pagava consumo médio. Nesse meio tempo, venceu mais uma conta de energia, né? Aí já voltou ao valor normal. Então, tinha de 4.000 e tanto, 1.500 e pouco, e veio mais uma de 100 e pouco. A CEMIG, juntando 3 contas sem pagar, foi lá e cortou a energia dela.
E aí, a hora que ela entrou em contato, ela falou, não, mas isso aí é porque estava sendo apurada, de R$100 eu vou pagar agora, como eu sempre paguei. Isso aí é normal. Eu falei, não, se a energia foi cortada, nós só podemos religar se houver a negociação do débito integral. Então, olha o absurdo que a gente chega. É isso que eu te falei, né, que até eu lembro que na nossa live foi revoltante. A concessionária erra, a concessionária reconhece o erro, a concessionária prejudica o consumidor por causa do erro dela, e para reparar esse erro, a concessionária exige que o consumidor pague pelo erro dela. Então, assim, é muito absurdo um atrás da outra, um atrás do outro. É muita incoerência, é muita ignorância, é muita injustiça uma atrás da outra. Beleza, errou. Viu que tá errado? Repara o consumidor. Gente, é energia elétrica. Wellington, o que você faz na sua casa hoje sem energia elétrica? Você não faz nada. Uma casa sem energia elétrica, você não faz nada. Nem banho você toma, banho gelado, né? Você toma. Outra gente, você preparar uma comida, o fogão hoje tudo é elétrico. Você tem que voltar lá pro gás, pro palito de fósforo. Você não tem como guardar nada, que você não tem geladeira. Você vai voltar naquela época antiga de guardar carne dentro da banha. Então, assim, isso é para mostrar o constrangimento. Nem se o celular não funciona. Porque se ele descarregar, você não tem como recarregar a bateria dele, você não tem televisão. Você não tem um rádio para ouvir, se ele não for a pilha. Então, não tem jeito de você fazer nada numa casa sem energia. Isso é produto de primeira necessidade. Essa consumidora ficou 24 dias sem energia. Não foi 24 horas. Não foi 24 minutos. Ela ficou quase um mês por ignorância da prestadora de serviço. Só foi restabelecido porque o Poder Judiciário, ela precisou procurar um advogado. Nem se ela demonstrando o tamanho da injustiça, a concessionária de energia não voltou atrás. Ela teve que procurar um advogado, o advogado teve que entrar com o processo, teve que ficar ligando na secretaria lá da Vara Federal, da Vara da Fazenda Pública, pedindo, gente, é um caso urgente, dê prioridade. O juiz teve toda a sensibilidade, avaliou o caso com mais rapidez, não deixou para depois de outros, porque viu que era um caso de primeira necessidade, e deu uma decisão que a gente chama de decisão liminar, que é uma decisão dada no início do processo, e deu a decisão mandando a concessionária de energia ligar a energia da consumidora enquanto se apurasse o débito, se está certo ou não. Olha o absurdo que chega 24 dias depois. Aí, com a ordem judicial, o oficial de justiça foi lá, intimou a CEMIG foi na residência e religou a energia. Precisava chegar a esse ponto. Então, por isso que eu falei lá no começo da nossa live, que, assim, nós resolvemos parcialmente, né, a decisão liminar, pelo menos, graças a Deus, religou a energia dessa consumidora. Ela voltou a ter uma vida digna, dignidade, porque sem energia nós não temos nem dignidade. Imagina, a vizinhança inteira com energia olhando lá para sua casa no escuro. Até perante terceiros você passa vergonha, porque as pessoas não entendem que é um erro no relógio. Acham que é o consumidor que não está pagando, que está dando golpe, que está roubando energia e a CEMIG pegou. Tudo isso, a gente sabe como que é a vizinhança. A gente sabe como que são as pessoas. Ninguém fala assim, nossa, tadinha, ela foi injustiçada porque o relógio estragou. Não, fala lá, está roubando energia, fazendo gato. Energia, a CEMIG pegou e desligou. Até isso ela teve que ouvir. Então, que correu na vizinhança. Então, foi resolvido parcialmente, porque pelo menos o Poder Judiciário mandou ligar a energia. Agora, o que está correndo no processo é a anulação desses débitos cobrados irregularmente, de 4 mil, 7 mil e pouco, e principalmente, Wellington, danos morais. Imagina o que é ficar 24 dias sem energia. Imagina você não ter jeito de tomar um banho quente. A gente critica isso nos presídios que não tem banho quente, para presidiário condenado porque cometeu um crime. Imagina essa consumidora que não cometeu nada, ela está certa, e também não tem direito a um banho quente. Então, assim, é só para levar um pouquinho, porque é isso que eu estou falando. Só ela sabe o que ela passou lá esses 24 dias. Com filhos, com marido, filhos perdendo aula, não podendo fazer atividade, porque não tem energia na casa para ligar um computador, para poder ter iluminação, poder preencher uma atividade. Então, assim, eu estou tentando trazer esses detalhes, que é justamente aquilo que eu contei agora mesmo. Acontece um fato, quando a gente conta para outra pessoa, a gente não consegue levar para essa outra pessoa tudo que ela passou.
Mas imagina você, vai lá no padrão de sua energia, agora e desliga. Nem essa live não acontecia agora, não tinha jeito. Nem você que está assistindo a gente nessa live não tinha como assistir, porque não ia ter energia. Seu celular ia acabar a bateria, você não ia conseguir recarregar. Então, assim, é só para a gente mencionar coisas básicas do dia a dia, que essa consumidora foi privada por 24 dias. 24 dias são 3 semanas e meia. Passando um dia após o outro sem ter energia, no escuro, na sua casa. Então, é só para a gente mencionar o absurdo. Por ignorância da concessionária de energia. Ignorância. Atendimento de pessoas mal treinadas, que simplesmente respondia para a Paula, me desculpa, mas tem que pagar o débito todo. Mas, minha amiga, esse débito está sendo cobrado acima da média. Eu já estou... vocês têm um protocolo aí de que o meu relógio foi trocado. O relógio antigo está lá em contagem, sendo periciado. Mesmo assim, me desculpa, eu só posso religar sua energia se a senhora pagar o débito integral. R$6.000 que ela não gastou. Ela não gasta isso em um ano, ela não gasta isso. E ela era obrigada a pagar se ela quisesse ter energia de volta, por uma coisa que não foi ela que cometeu. Então, olha a ignorância, olha o despreparo do atendente. Eu sei que a culpa não era do atendente, vieram ordens. Olha o despreparo do superior desse atendente que emitiu essas ordens. Então, é muito absurdo um atrás do outro, para poder esperar chegar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário não precisava ter intervido num caso como esse. Qualquer pessoa em sã consciência fala, gente, a culpa não é dela, liga a energia logo lá, nós vamos apurar isso depois. Se realmente foi culpa dela, aí nós vamos cobrar dela, nós vamos entrar na justiça. A CEMIG entra na justiça, cobra esses R$6.000, desliga a energia se for o caso desligar. Depois de apurado e dado a ela toda a capacidade dela apresentar defesa e demonstrar se a culpa foi dela ou não. Mas o absurdo relembra, lógico, nós não estamos comparando aqui um caso de falta de energia com a morte do João Alberto no Carrefour, mas é só para mostrar o tamanho da ignorância dessas redes de loja, de supermercado, de concessionárias de energia gigantes, que poderiam ter um preparo maior para lidar com esses problemas do consumidor. Absurdo, absurdo. Tem a finalização, ela mandou, viu, doutor? Vamos soltar o finalzinho do vídeo dela? Sim, o que eu gostaria de acrescentar é que quando acontecer assim com alguém, não ficar calado, né? Eu fui uma pessoa que eu achava que nunca ia resolver, sabe? Eu sinceramente, eu fiquei totalmente perdida, não sabia o que eu ia fazer, o que eu poderia fazer. Eu fiquei assim, por causa assim também dos problemas que eu passei, das perdas, né, da perda. Depois eu tive que fazer um exame também de Covid, porque graças a Deus deu negativo, mas eu tive que ficar em isolamento na minha casa por 3 dias sem energia. Então assim, eu passei vários processos durante essa falta de energia. Mas assim, eu agradeço a Deus, né, de ter conhecido a Silvânia, o Wellington, o doutor Alexandre também, né, que louvado seja Deus, que o Senhor usou muito a vida dele para nos ajudar, sabe? Foi assim, algo assim de Deus, né, a religação, e agora tá no processo na justiça, né, para tirar meu nome, para tirar esse débito que está lá, né, que é um débito de R$6.000. Entendi, Paula. A palavra é indignado. E não tem que agradecer, não, porque para mim, para a Sil, o Mário, a Jennifer, o Patrick, né, que é a equipe sempre estamos à frente aqui da trás, a gente fica assim, muito feliz de saber que, de alguma forma, a gente está contribuindo. E eu tenho certeza que o doutor Alexandre está sempre à disposição para a mesma coisa, contribuir. E luta pelos seus direitos. Direito que é seu, é seu. Um ditado antigo já diz, né? O meu direito termina quando começa o seu, mas o meu direito começa quando termina o seu. Então, é direito seu e luta, busca. E graças a Deus, quem está conduzindo aí para você é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial pelo doutor Alexandre. Tem pergunta? Vamos lá. Vamos as perguntas aqui. Aldênia Damasceno. Aldênia Damasceno, aquele beijo no seu coração. Obrigado. E deixa depois para nós de onde você está falando. Qual que é a pergunta, Mário, da Aldênia? Gostaria de saber que direito o consumidor tem quando faz um pagamento e o estabelecimento cobra R$2 ou R$3 do consumidor. Mas como assim, Aldênia?
Ai, tá te cobrando juro? Que absurdo. Fala aí, doutor. Então, a Aldênia depois só podia esclarecer pra gente a título de que foi esses R$2, R$3? Porque não tem lógico, velho. Se o preço do produto é R$10, é R$10. Não tem como eu ir lá e pagar 10 e depois a loja falar assim, olha, você tem que pagar mais R$2. Pra quê? Pra estacionamento? O que é? Não tem lógica. É muita aberração isso. Eu pago o produto e depois eu tenho que pagar mais R$2. Se a Aldênia depois só puder trazer para a gente qual foi o argumento da loja. Esses R$2, R$3 era referente a quê? Só para a gente, pelo menos, poder entender, porque é muito absurdo isso. Tem mais uma pergunta aqui. A Jennifer. A Jennifer, beijo. Fala para nós de onde você está falando. Como proceder quando tem queda de energia em casa e queima algum produto? Se for novo e se for velho? Boa pergunta, porque já vou contar aqui um relato do meu irmão. Teve uma descarga elétrica, meu computador queimou a placa do meu irmão também. Queimou um monte de coisas, na verdade. Na verdade, a gente não foi em busca. Pode falar, doutor. Tem o direito ao ressarcimento. Se a queda de energia não foi se a queima do produto, né, foi em virtude da descarga, o consumidor não teve participação nenhuma nisso, aí ele tem direito à reposição do produto. A gente sempre orienta, registra um boletim de ocorrência, pode ser feito até pela internet mesmo. Agora tem esses postos policiais nessas vans, agora fica numa praça, mais perto da nossa casa. Registra o boletim de ocorrência, pega a nota fiscal do produto, anota direitinho o dia e a hora que isso aconteceu, e aí a gente entra e tem direito à reparação do produto. Aí, opa, a nave estava sozinha aqui. O piloto sumiu. Mas estou de volta. Pronto, voltou. Mais alguma pergunta? Tem. Sim. Tem mais perguntas aqui. Tem outra pergunta da Jennifer, mas vamos passar com uma outra aqui. Pode fazer as perguntas. Quem é? Agora da Carmen Lúcia Domingues. Minha amiga Domingues, isso mesmo. Minha amiga Carmen Lúcia, lá no bairro Santa Rosa. É o seguinte, minha filha migrou o plano dela do pré-pago para um pós-pago. Fez direto da loja, não funcionou. E além disso, eles cancelaram o chip. Cabe um processo? Até agora, nada, tem 10 dias. Tem todos os protocolos, contrato e protocolo lá na Anatel. Cabe sim. Se ela migrou, ela tinha o direito de que funcionasse. Se não funcionou, não podia ter cancelado o anterior, tinha que voltar ao que era antes. Então, assim, responsabilidade total. E aí, essa responsabilidade é objetiva. Aquilo que eu expliquei lá no começo. Porque essa falha na prestação de serviço, a culpa integral, independente de culpa, o não funcionamento é do chip fornecido pela loja. Então, a consumidora não precisa provar nem que a loja tem culpa no não funcionamento do chip. Ela tem direito a processo, sim. Se, por exemplo, ela usa o celular para trabalhar, cabe reparação de danos, ela está sendo prejudicada por uma falha cometida pela operadora. Cabe processo, cabe até, inclusive, conforme o caso, né, a gente tem que analisar, danos morais pelos prejuízos que ela está sofrendo por estar ficando sem o celular por um erro na migração de plano da operadora. Então, cabe sim, viu? É Jennifer, né, se eu não estou enganado. Cabe sim, viu, Jennifer? Não é a Jennifer, não. Desculpa. Carmen. Desculpa, isso. Carmen. Cabe sim, viu, Carmen? E aí é aquilo que eu falei. Até 20 salários mínimos, como é o caso dela, ela pode procurar o juizado especial e entra sem advogado. É bom que ela tem contrato, ela já tem protocolo, reclamação na Anatel. Isso é muito importante, ajuda. Tem um site que tem ajudado muitos consumidores também, é o consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. As pessoas podem registrar reclamações lá, é um site do próprio governo, né, ligado ao Ministério da Justiça, e tem resolvido bastante, porque as empresas, para não sofrerem penalidades, elas tentam resolver o problema e não serem penalizadas, né? Então, nesse site também tem ajudado bastante. O PROCON é um órgão especializado para isso, mas, assim, questões de telefonia,
A Anatel tem canal de reclamação. Essa questão igual da Paula de energia, a ANEEL. Então, essas agências reguladoras, elas têm canais. Problemas com bancos, Banco Central tem canal, mas eles só aceitam reclamação depois que você já protocolou uma reclamação perante o próprio fornecedor, a própria loja, né? E aí você cadastrou uma reclamação lá, não resolveu, essas agências reguladoras, o Banco Central, também tem canal disponível para resolver o problema do consumidor. Ok. Carmen, aquele beijo no seu coração. Seu de toda a sua família tem um carinho muito grande por você. Tem o protocolo, vai em busca dos seus direitos, Carmen. Deixa não. Cuida da sua filha. Meu Deus do céu, né? Não dá, né? Tem mais perguntas aí, Maricela? Tem mais uma da Jennifer. Posso cancelar uma compra se achar o mesmo produto com preço menor? Boa pergunta dela, porque aí vai ter duas variantes. É importante a gente já até explicar nessa época de pandemia. Existe no direito do consumidor um instituto que chama direito ao arrependimento. O que é isso? Quando a compra não é feita no estabelecimento, presencialmente, fisicamente, o consumidor ele pode desistir da compra em até 7 dias a partir do momento que ele recebe o produto. Então, aquelas compras feitas pela internet, que está muito agora em voga por conta da pandemia, as compras realizadas por telefone, por exemplo, que não está no estabelecimento, compra feita à distância, quando chega o produto, independente se ele está com defeito ou não, você não gostou, não é aquilo que você esperava, em até 7 dias você tem direito ao arrependimento, fazer a troca do produto. Você comunica a loja e ela é obrigada a fazer a troca. Agora, quando a compra é feita no estabelecimento, você só tem direito à troca se o produto apresentar defeito. Se o produto é aquilo mesmo, você só se arrependeu depois, como foi comprado na loja, aí o consumidor não pode mais devolver, trocar. Então, essa pergunta da Jennifer depende de como foi a compra dela. Se ela comprou online, por telefone, à distância, chegou na casa dela, independente do motivo, se é porque achou outro produto com preço menor, ela tem direito ao arrependimento, ela pode devolver o produto. Agora, se ela comprou na loja, mesmo que ela viu um outro produto, numa outra loja, o produto numa outra loja com preço menor, só por esse motivo ela não pode devolver, ela não pode trocar. Poderia se o produto apresentasse algum defeito. É uma brincadeira que a gente faz, Wellington. Quando você compra uma coisa numa loja, para de pesquisar nas outras, para você não ter esse tipo de sofrimento, de correr o risco de achar alguma coisa mais barata e aí você ficar se penalizando porque não pesquisou antes. Então a gente costuma brincar. Comprou, esquece, não fica pesquisando em outras lojas, não. Porque se você achar mais barato, você vai ficar amargurado porque você não pesquisou antes. Ok. Aí ouviu aí, Jennifer? A pergunta foi boa. Tem outra dela aí, né, mano? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma, que ela fala da garantia estendida. Garantia estendida, vale a pena? Interessante que eu comprei uma vez um produto e eu nem lembrava, mas quando estava finalizando, assim, no início já havia um problemão no produto. E eu deixei até terminar a garantia para levar mais próximo, porque eu não estava tendo nem tempo, eu estava trabalhando com o aparelho, e depois levei na garantia estendida e deu certo. Para mim, funcionou. Essa questão aí depende muito do custo-benefício, né? Não é nem tanto jurídico, não é nem tanto jurídica essa resposta. É mais uma questão de custo-benefício, né? Geralmente, a garantia estendida, ela vale a pena quando o produto é muito caro. Porque a gente não sabe, né? Depende muito do infortúnio, né? Depende muito da sorte da pessoa. Acontece muito em questões aleatórias. Você compra um produto, dali um mês ele dá problema, e aí a garantia, vamos estender mais, né? Porque produto durável, só pelo Código de Defesa do Consumidor, a garantia é de 90 dias. E aí, com 4 meses, ele dá defeito. Se você tivesse comprado a garantia estendida, pago alguns valores a mais ali, e mais 1 ano, você teria a troca do produto. Então, geralmente, a garantia estendida, você tem que ver o valor dela também, né? Porque senão acrescenta um valor muito grande na sua parcela, não vale a pena. Mas, assim, legalmente falando, a garantia estendida não tem nenhuma ilegalidade nela, ela não pode ser obrigada a fazer garantia estendida.
Isso aí não pode acontecer de forma alguma com o consumidor. Ele não pode ser obrigado a contratar garantia estendida. Ele não pode ser obrigado a contratar seguro, a contratar título de capitalização. Você tem empresa que faz isso. O consumidor não pode ser obrigado a nada. Isso é chamado venda casada e é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu quero ir lá e comprar um ferro de passar roupa. Ah, mas para você levar o ferro de passar roupa, você tem que levar aquele borrifador de água. Não sou obrigado a levar nada. Eu quero comprar o ferro de passar roupa, eu quero o preço do ferro de passar roupa. Isso é direito do consumidor. Tá, para você levar o ferro de passar roupa, você tem que contratar com a gente que esse seguro contra incêndio para residência. Não tem nada a ver. Eu quero só o ferro de passar roupa. O consumidor não pode ser obrigado a contratar mais nada, além disso, do que ele realmente quer. Jennifer, respondendo sua pergunta, né? E, Jennifer, mais alguém participando conosco? Não. Interessante, né? Os direitos das pessoas, enquanto elas se calarem, eles deixarão de existirem, porque não busca, não vai atrás, e hoje a gente entende que em tempos de pandemia, as pessoas têm, eu creio, né? Que as coisas têm invertido um pouquinho, acho que têm buscado mais, né? Correr em busca daquilo que é seu de direito. A facilidade hoje é muito grande, sabe, Wellington? Hoje, igual eu falei, o juizado atende sem advogado até 20 salários mínimos. Os próprios advogados mesmo, né? Nós temos muitos advogados que entendem a situação do consumidor e também flexibiliza o pagamento, a cobrança de honorários, até para ajudar também, porque não adianta uma pessoa te procurar e você cobrar, às vezes, mais caro do que for o prejuízo dela. Então, tem advogado que consegue ajudar também. E, independente disso, os canais aí do PROCON, do site do consumidor.gov.br, as agências reguladoras, o Banco Central, isso tudo é gratuito, não cobra nada para poder abrir uma reclamação, acompanhar a reclamação do consumidor e tudo mais. Então, assim, as pessoas têm sim que fazer. Nós só vamos ter mais respeito ao consumidor a partir do momento que o consumidor fazer valer seus direitos. O consumidor tem um poder tão grande na mão dele. Igual, assim, eu lembro aí de protestos anteriores, as pessoas combinando assim, vão ficar um dia sem abastecer o carro, por exemplo, um dia inteiro sem abastecer carro, sem andar de carro. Gente, tem empresa que vai ter um prejuízo muito grande com uma atitude dessa. É o poder que o consumidor tem na mão. Nós estamos vendo aí os protestos, tivemos protesto hoje no Brasil inteiro, por conta da morte desse consumidor lá na porta do Carrefour. Certeza que o Carrefour teve um prejuízo muito grande com isso. Então, assim, o consumidor tem um poder muito grande na mão dele, ele só tem que fazer valer, ele só tem que utilizar bem esse poder, ele não pode terceirizar isso para a mão de irresponsáveis e nem deixar para lá. É chato? É chato, não é, né? A gente quer ir lá comprar e usar. Eu não quero ir lá comprar uma televisão para ter dor de cabeça, eu quero ir lá comprar para eu ver meu futebol, para eu ver o meu São Paulo aí, ó, que tá até o quadro aqui atrás, que hoje eu fiz questão de colocar o quadro dele aqui, ó, depois que ele eliminou aí um dos times mais populares do Brasil aí. Eu quero ver televisão, eu não quero ficar levando televisão em assistência técnica. Eu não tenho tempo para isso, minha esposa não tem tempo para isso, ninguém tem tempo para isso, ficar levando televisão e acompanhando em assistência técnica. A gente não quer isso, é chato. Mas, assim, o atendimento ao consumidor tem que ser feito de forma rápida, de forma eficaz, evitar transtorno. Tá com problema? Troca o produto, deixa o consumidor feliz, ele vai trazer os consumidores para você. Quantas lojas ganham consumidor pelo bom atendimento? Eu ando longe, Wellington, eu atravesso a cidade para ter um bom atendimento. Se eu fui bem atendido numa loja, eu fico fiel lá. Eu não procuro outro dia, ele pode ser do lado da minha casa, eu não procuro. Porque esse bom atendimento faz diferença. Eu trabalho com profissionais que eu dou valor neles pelo bom atendimento que eles me prestam. Eu posso ter até profissional que cobra mais barato, eu não quero. Eu quero aquele ali que me atendeu bem. Lógico, né? A diferença de preço também não pode ser muito grande, porque a gente não está rasgando dinheiro aí também, né? Mas, enfim, a gente tem que olhar isso. Isso aí traz clientes, deixa o consumidor satisfeito e a gente faz valer as regras do Código de Defesa do Consumidor. O bom atendimento realmente faz com que a gente ande longe para buscar, né, o produto. Isso é notório mesmo. Eu também sou assim. Se eu for bem atendido, eu sou fiel àquele comerciante. O Mário, por exemplo, e a Silvânia, eles são fiéis a uma padaria.
Se quiser encontrar os dois quando estiver perdido no bairro, vai lá na padaria. A Jennifer chama a padaria de a padaria vermelha. Mas se quiser procurar os dois, ou então lá no Todo Seu, os dois lugares onde eles sempre estão. Porque são lugares onde eles sempre foram muito bem atendidos e não tem jeito, vai buscar mesmo. É isso mesmo. E levar, e quando o estabelecimento atender bem, você teve problema com o seu produto, trocou o produto, a gente tem que usar uma ferramenta, o Wellington. Eu tenho falado isso nas outras lives e vou mais uma vez reforçar. A gente tem uma ferramenta tão importante na nossa mão que se chama ferramentas, né? Redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. Gente, passa para frente. Passa para frente. Eu falo isso demais para meus clientes quando eles me procuram. Você teve um dissabor com alguma empresa? Põe isso na rede social. Marca o perfil da empresa. Olha, mas Alexandre, eu posso fazer isso? Eu não vou ser processado porque eu estou causando prejuízo. Se for verdade, né? Não vai inventar mentira também. Não vai denegrir a empresa, xingar a empresa, né? Isso não. Mas, por exemplo, você teve um aparelho lá queimado, a empresa não quis nem olhar, nem trocar para você, põe isso na rede social. Olha, comprei da rede de eletrodomésticos fulano de tal. Meu aparelho queimou uma semana depois, eles não me deram atenção, não me deram retorno. Coloca na rede social, marca o perfil da loja, até para os outros consumidores verem com que tipo de loja estão lidando. Não vai xingar, não vai denegrir, não vai falar mal, não vai inventar, aumentar a história. Não, isso não. Mas se ela realmente aconteceu, vai na rede social. Olha o tanto de casos que nós tivemos aqui, da Jennifer, da Carmen, da Paula. Usa as redes sociais de vocês. Reclama dessa loja. Reclama da operadora de telefonia. Reclama do estabelecimento que cobrou R$2 ou R$3 a mais lá na compra. Marca ele, porque ele vai perder muito cliente com isso. Ele vai ficar mal falado. Os outros consumidores vão passar para frente essa informação para outros, para mais consumidores, verem o que aconteceu e não comprar nessa loja para não ser prejudicado também. Então, é uma ferramenta muito importante que o consumidor tem na mão dele. É aquilo que eu estou falando. Não vai denegrir, não vai mentir, não vai aumentar a história. Conta o que aconteceu. Isso por si só já vai fazer a loja ver o tamanho da besteira que ela fez. Além de reparar o seu dano, às vezes até mais rápido, ela vai evitar de fazer isso com outras pessoas e nós vamos ganhando força e respeito ao direito do consumidor. É isso mesmo, doutor. Nossa, chegou um recebido aqui de novo, mas esse povo, vou te falar, viu? A cara do Márcio, ele estava tristinho até há pouco tempo, que ele viu um quadro de fundo aí, e o time dele foi eliminado. Ele estava tristinho com esse papo aí quando ele viu esse quadro, sabe? Mas agora chegou o recebido, ele abriu um sorrisão. Será por quê, né? Pode falar com ele, doutor. Ele está aqui ouvindo, sabe? Ele estava tristinho até pouco tempo, mas ele está sorrindo agora, ele está feliz com o que ele viu ali. Aqui, ó. Olha o recebido, doutor, aqui. Olha. Massas. Delícia, hein? Alô, minha amiga Isabela, seu esposo Leandro, a chefe lá é a Cida. Um abraço, beijo no coração de vocês aí da Fia Massas. Vamos passar as informações todinhas para vocês aqui. Fia Massas. Delícia. Pessoal, top, viu? Fia Massas está aqui pertinho, né, Mário? Pegou o cartão aí? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar o cartãozinho aqui? Vou pegar. Levaram para lá. Peraí. Aguenta aí. Tiraram o material daqui. Tiraram o material da comida. Não pode. Vai em busca do cartão. Mas pode falando com ele aí, doutor, enquanto ele vai pegar o cartãozinho da Fiamassa, porque o Mário estava tristinho quando ele viu esse quadro aí, viu? Ô, Mário, não é nada pessoal, não, Mário. É só porque a gente tem que celebrar as conquistas, né, Mário? A gente não pode deixar passar, né? Ainda mais um time assim tão importante igual o Flamengo, né? E o meu São Paulo, assim, não tá lá também muito essas coisas, mas se conseguiu tirar um time importante desse, a gente tem que celebrar, né? Semana que vem o meu é eliminado, eu vou ter que ficar calado também. Então eu tenho que aproveitar, né? Aproveitar o curto momento de glória. Tem que tirar a casquinha, né, doutor? Não tem jeito, né? Oh, meu Deus do céu. O Mário trouxe o cartão. Tem que aproveitar o...
Mas vai tem o link aí, Mário, com as informações. Cadê as imagens? Fia Massas, pessoal, entre em contato lá. O Mário tá aqui aprendendo a lidar com... É porque hoje o Patrick não tá aqui, o piloto da nave. Não é isso. É porque a questão aqui é muita coisa ao mesmo tempo, a gente fica... Enquanto isso, na sala de justiça, lembrando, mas ele falou assim que não é pessoal, não, Mário. O negócio do time é assim, mas ele não vai zoar muito, não, porque vai que o dele não é eliminado depois. Então, por enquanto, ele não vai te zoar, não. Isso aí faz parte da vida. Não, e assim, o interessante é que eu estava acompanhando o jogo com meu pai. Meu irmão é muito flamenguista, viu, doutor? Mas muito flamenguista. Aí ele entrou no grupo assim da família. Hoje é 3-0 para nós. E tá lá. Aí pegou a namorada dele, colocou a camisa do Flamengo, e ela é corintiana, como eu sou, né? Corintiana. E ele foi lá, colocou a camisa do Flamengo, fez aquela festa, né? E a gente só observando. Flamengo tomou um gol, ele já deu uma sumidinha do grupo. Aí ela começou a colocar o material. Ela falou, cunhado, não sou flamenguista, sou corintiana, mas ele me obrigou, por amor eu coloquei. Aí foi zoando, passou um pouquinho, na hora que tava 3-0, falei, gente, mas o grupo tá tão caladinho. De repente tá quietinho o grupo, o que aconteceu, né? Sumiu todo mundo, só no outro dia. Chegou aí, Mário. Mas, Mário, aproveitando que o tema é direito do consumidor, responde só para mim uma coisa assim que eu ouvi essa semana, assim, mas eu não sei se é verdade. O Flamengo é freguês do São Paulo mesmo? Infelizmente é. Caramba, Mário. É muito freguês. Já tem acho que 8 jogos que o Flamengo não ganha do São Paulo. Aí, viu? Isso é direito do consumidor. Pior que os últimos só goleada, né? Os últimos só goleada. Faz parte. Nossa. Vai estar aqui a comida aberta. Contato, vou colocar na tela. Vamos lá. De licença para o doutor rapidinho. Sim. O telefone está aqui. É 99697-4895. WhatsApp. 99697-4895. Fia Massas, pessoal, delícia. O sabor, eu tenho certeza, tá maravilhoso. Você tá cheirando demais. Pessoal, aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Maravilha, Isabela. Tá uma delícia, gente. Maravilha, Isabela. Muito obrigado a você, a todos da Fia Massas. Parabéns, você, o Leandro, a Cida. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado aí pelo recebido. E, doutor, tirou uma cascona do Mário. O Mário hoje... Ele tá sorrindo só por causa da massa que ele viu ali, porque por outro lado ele tava cabisbaixo. Então eu acho que ele saiu melhor do que eu, porque assim, por mais que o meu time eliminou dele, mas eu queria essa massa aí que tá na mão dele. Nós temos que marcar um dia de ir pra lá com essa massa. Juntar a turma e ir lá pra Fia Massas, viu, doutor? Vamos marcar com a Isabela. Vamos combinar. Sai da live e corre pra lá. Dá um prejuízo lá pra ela. Ai, meu Deus do céu. Ó, tem umas participações aqui. Rafael Vitor. Alô, Rafael Vitor. Um beijo no seu coração, meu querido. Brigadu. Ó, Fia Massas respondeu, macarrão delicioso. Eu tenho certeza, Fia Massas. Eu tenho certeza. Ó, tem mais uma pergunta pro doutor, que é do Rafael Vitor, que é a seguinte. Tem uma linha de celular da Algar. Essa semana eles cancelaram minha linha. O que devo fazer? Mas cancelou sem falar com você? Tem que ser mais específico, né? Eu não entendi, assim, como assim? Cancelou sem te... Puder complementar a sua pergunta, fica melhor, né, doutor? Porque assim, até evita da gente passar uma orientação errada, né? Já pensou, eu falo aqui para ele, não, Rafael, tá tudo errado, vai lá e quebra o pau, eu inflamo o Rafael chega na loja lá, todo senhor de si, senhor da razão, a hora que ele fala e a loja explica o motivo, ou às vezes não é bem assim, ele vê que está errado e aí não fica muito legal essa situação. Então, assim, o fato da operadora cancelar a linha, o simples fato dela cancelar não está errado, porque ela tem as hipóteses que ela pode cancelar, mau uso, quando tem o caso de grampo, essas coisas. O que não pode por exemplo, consumidor regular, pagamento em dia, e aí ela vai e desliga assim, cancela do nada, sem avisar. Aí está errado. Ela tem que dar um prazo para o consumidor se explicar, se ela apurou alguma coisa, se ela viu alguma
algum uso irregular, alguma coisa, ela tem que dar oportunidade para o consumidor se manifestar. Se ela fez isso sem falar nada, está errado. Pagamento em dia, está errado. Agora, se já está devendo, se está previsto em contrato, um determinado prazo de débito autoriza o cancelamento, aí já está certo. Então, por isso que não é aconselhável. Aí, ó, o Rafael falando aqui, as faturas estão pagas. Então, está parecendo que está errado, não tem um motivo aparente. Ela devia, pelo menos, ter entrado em contato antes. Falou, Rafael, aconteceu isso, nós vamos cancelar a sua linha, ou você tem um prazo aí para se justificar, alguma coisa nesse sentido. Não teve nenhum aviso, Rafael? Tinha que ter pelo menos um aviso para você por que eles poderiam cancelar, né? Eu te oriento a buscar, pelo menos, um advogado para uma orientação jurídica. Leve os documentos, né, doutor? Procure uma orientação para que você possa entender melhor o que aconteceu com você, tá? É uma orientação, assim, sem os documentos, sem uma apuração melhor, fica muito vazio, né? Fica difícil, né, doutor? E corre o risco de eu orientar ele errado, né, Wellington? O que é pior ainda. Eu tô aqui para levar uma informação mais lúcida, né? Uma informação mais clara para o consumidor. Se eu oriento ele errado, eu estou praticando um desserviço, né? Então era melhor que eu não estivesse participando da live. Por isso que a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está falando, né? Não, depois você chama o doutor lá no Insta dele, ou pega, mas pode depois colocar aí o contato dele no Insta, fazendo favor, Mário. Coloca aí fazendo um favor na live, a rede social do doutor, que aí você chama ele no direct, tá? E é bom você ter uma orientação, porque se você tiver direito, meu irmão, deixa não, vai lá e busca os seus direitos, tá? Eu me lembro que eu estava com um problema, queimou o meu chip tinha uma promoção que era infinita nele, e eu não conseguia nem resgatar o chip, porque não tinha lugar, eu tenho que fazer isso, era tudo por internet, e eu não conseguia acesso, e foi até um amigo que é advogado, na época, e ele entrou em contato com o operador, falou, sou advogado dele, e eu quero uma solução, porque ele está sem o telefone. Ele não consegue nem mesmo resgatar o chip dele. E, graças a Deus, deu certo, sabe? Aí a própria loja de Uberlândia me recebeu e me passou o chip que, graças a Deus, até hoje está comigo. Minhas linhas são antigas. Ele não falou mais nada, né, Mário? Deixa eu ver aqui. Ok. Ele falou, não avisaram nada. Ele tem essa linha, tem mais de 10 anos, não avisaram nada. Não, faz o que eu te falei, Rafael. Procura o doutor. Doutor, qual que é o Instagram do senhor? A gente já vai colocar aqui. Eu coloquei aqui na tela. Mas é bom ele falar também? Mas tá na tela, viu, para enfatizar. Isso. O telefone, se quiser falar. Se quiser passar o contato também. É bom, viu, Rafa? Busca os seus direitos. O meu Instagram é esse que está na tela, né? @Alexandre_Valadão. O meu Facebook, Alexandre Valadão. E aí o meu contato, o meu WhatsApp, o meu celular, o Wellington tem, o Mário aí tem. Quem quiser pode entrar em contato com eles passam. Eu só não vou passar ao vivo, Wellington, por uma questão de ética, né? O nosso código de ética da OAB, ele tem algumas restrições que a gente não pode ficar também divulgando assim, amplamente contatos, né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, eu prefiro passar minhas redes sociais. E se alguém precisar do meu contato, o Wellington tem, o Mário tem, pode entrar em contato com eles têm toda a autorização para poder repassar meu contato para as pessoas que precisarem. Então, o meu Instagram aí é o @Alexandre_Valadão, pode mandar mensagem, a gente às vezes não consegue responder isso muito rápido, mas assim que possível, eu sempre estou respondendo, Facebook Alexandre Valadão. Com relação ao caso do Rafael, até para já ganhar tempo, pelo que você está falando aí, você não foi avisado? Não sei se você tem esse número de protocolo. Liga lá, faz uma reclamação desse cancelamento e anota o número do protocolo da reclamação. Pergunta o motivo. Qual o motivo? Porque com o protocolo, essa ligação fica gravada. Depois, judicialmente, se a gente precisar, nós podemos pedir para a operadora apresentar a gravação da sua ligação. Ajuda bastante. Ok. Ouviu aí, né, meu amigo? E se precisar do contato dele, pode me chamar no WhatsApp. Doutor, agradeço mais uma vez. Uma vez ao mês a gente vai estar junto aí, falando sobre o direito do consumidor. Se o senhor quiser deixar alguma consideração, fique à vontade. O pessoal de casa aí depois pode entrar em contato comigo, que eu passo contato dele, tá bom? Fique à vontade, doutor.
É isso, Elton. É muito importante esse trabalho que você faz de levar informação, né? O consumidor, ele está aí, contato pelo acesso à internet. Tem muitas dicas de direito do consumidor. Sigam páginas oficiais, né? O Fala-se, o Alô Uberlândia, são páginas que levam notícias fidedignas, né? As minhas redes sociais, de um advogado que você conheça, de um juiz, de um promotor, de pessoas que tenham referência, né? Não simplesmente sigam qualquer tipo de notícia, porque pode ser para enganar, para ludibriar, isso não é legal, né? E qualquer dúvida que tiver, fica à vontade de ir nas minhas redes sociais, tirar dúvida, perguntar, estou à disposição sua, do Wellington, da Silvânia, o que vocês precisarem, né? E eu podendo ajudar, eu acho que a gente está aqui para colaborar mesmo. E sempre que eu puder, estou à disposição de ajudar vocês também. Muito obrigado pela oportunidade, por ocupar esse espaço aqui e tomara que tenha sido proveitoso para quem nos acompanhou nas lives. Para trazer mais novidades e informações para vocês. Um beijo no coração de todos, boa noite, bom descanso e bom domingo para todos. Um abraço, doutor, fica com Deus. Tchau, Mário, tchau, equipe. Valeu. Obrigado, um abraço.